Imagine a seguinte cena. Você entra em uma sala onde todo mundo fala alto, discute, tenta provar ponto, tenta aparecer. Um exige respeito, outro tenta se justificar, outro faz força para parecer importante. Agora você não diz nada. Só caminha, observa, mantém a postura firme, respiração calma, olhar seguro. Em poucos segundos, algo muda. As conversas diminuem de tom. Algumas pessoas olham para você. Outras tentam adivinhar sua intenção. E sem perceber, o ambiente inteiro ajusta o comportamento. Não porque você falou, mas justamente porque você não falou nada. Esse é o paradoxo. Quanto menos você tenta convencer, mais poderoso você se torna. As pessoas estão acostumadas a reagir a palavras, a barulho, a justificativas. O silêncio, por outro lado, desarma. Ele cria mistério, peso, presença. Ele faz os outros revelarem mais do que deveriam, enquanto você revela menos do que o necessário. E isso não é truque moderno, é filosofia antiga. Os estoicos já sabiam que a mente mais forte é sempre a que menos precisa se explicar, se defender ou disputar atenção. É por isso que, em qualquer situação, seja conflito, debate, reunião, discussão ou ataque emocional, o silêncio pode ser mais devastador que o melhor argumento, porque o silêncio não demonstra fraqueza, demonstra autodomínio. E autodomínio é a forma mais rara e mais respeitada de poder. Hoje você vai aprender exatamente como usar esse poder. Como dominar qualquer situação sem falar nada. Existe um erro silencioso que quase todo mundo comete. Um erro que parece inofensivo, mas derruba sua autoridade, sua imagem e sua força sem que você perceba. É o impulso de responder imediatamente. A necessidade automática de explicar, de se justificar, de rebater, de provar que você está certo. Alguém te critica, você responde na hora. Alguém te provoca, você tenta se defender. Alguém distorce o que você disse, você se apressa para corrigir. E cada uma dessas reações, mesmo quando parecem inteligentes, passam uma mensagem invisível. Eu preciso da sua aprovação. A sua opinião me controla. Eu estou reagindo a você, logo você está no comando. Esse é o ponto que destrói sua presença. Quem reage, perde. Quem explica demais, perde. Quem se defende automaticamente, entrega poder. Os estoicos chamavam isso de escravidão emocional, quando o comportamento do outro decide o seu comportamento. E não é sobre ficar calado para sempre. É sobre não transformar o outro no centro do seu eixo emocional. Quando você responde no impulso, você mostra que foi puxado para o jogo deles. E quando você entra nesse jogo, você está jogando sob as regras deles. Mas quando você controla o silêncio, algo diferente acontece. A outra pessoa se expõe mais, suas intenções ficam claras. A provocação perde força, o ataque perde impacto e você ganha tempo. Tempo para analisar, decidir e agir de forma estratégica, não emocional. O erro é reagir rápido. O poder é pausar. E essa pausa, esse pequeno silêncio, já é o começo da dominação. Os estoicos tinham uma regra de ouro simples, direta e brutalmente poderosa. Concentre-se apenas no que depende de você. Eles dividiam o mundo em duas partes. O que você controla, suas ações, suas palavras, suas decisões, seu foco e seu ritmo interno. O que você não controla, a opinião dos outros, as intenções dos outros, o comportamento dos outros e o julgamento dos outros. E é aqui que a maioria das pessoas se perde. Elas gastam energia tentando convencer, explicar, justificar, agradar, ser entendidas. Tentam ajustar o que não depende delas. Tentam controlar a mente dos outros e fracassam. O silêncio coloca você de volta no lado forte da equação. Quando você decide não reagir, você se retira da arena onde o outro quer te puxar.
Você deixa de tentar controlar o incontrolável e foca no que é seu, sua postura, sua calma, sua leitura da situação. O silêncio é um escudo, não porque você se esconde, mas porque você não entrega seu controle interno para a emoção de ninguém. Se alguém te provoca, essa provocação só vira ataque se você permitir. Se alguém tenta te manipular, isso só funciona se você entrar na dinâmica. Mas quando você observa sem reagir, tudo muda. Você vê as intenções por trás das palavras. Percebe o jogo emocional acontecendo. Enxerga o que a outra pessoa realmente quer. Mantém domínio sobre si mesmo e, portanto, sobre a situação. O estoico não domina o mundo. Ele domina seu próprio eixo interno, e isso faz o mundo reagir a ele. O silêncio é a manifestação prática desse princípio. Ele diz sem dizer: eu estou no controle de mim. Logo, nada ao meu redor me controla. Um dos segredos mais subestimados do estoicismo não está nas palavras dos filósofos, mas na postura deles. Poder silencioso não é apenas ficar quieto. É como você ocupa o espaço quando está quieto. A maioria das pessoas fala demais porque tem medo do silêncio. E sabe por quê? Porque no silêncio aparece quem realmente tem presença e quem só tenta compensar a falta dela com barulho. A postura estoica é simples, sólida e impossível de ignorar. O corpo é firme, mas relaxado. O estoico não se encolhe e não se infla. Ele não tenta parecer maior e muito menos menor. Ele está presente, não tenso. Ele transmite: eu não estou me defendendo e também não estou atacando. É equilíbrio puro, e equilíbrio é força. O olhar é direto, mas sereno. Não é olhar fixo, agressivo, nem olhar desviado de insegurança. É o olhar de quem observa antes de reagir. O olhar de quem enxerga, analisa e entende. E por isso não precisa provar nada. Esse olhar sozinho elimina metade das tentativas de manipulação. O ritmo é lento e consciente. Pessoas inseguras se movem rápido. Pessoas impulsivas respondem rápido. Pessoas emocionalmente frágeis reagem rápido. Mas o estoico tem ritmo próprio. Ele não acelera porque alguém quer. Não muda o tom porque alguém elevou a voz. Não se mexe como se estivesse sendo empurrado pelo clima emocional. Seu movimento diz: eu decido o meu tempo. E quem controla o ritmo controla a situação. A presença é ocupar o espaço sem dominar. Você já conheceu alguém que entra na sala e imediatamente muda o ambiente sem dizer uma única palavra? Isso é presença. É o alinhamento entre corpo, olhar e calma interna. É a mensagem silenciosa: eu estou aqui, eu estou seguro, eu estou no comando de mim. E quando alguém está no comando de si mesmo, é natural que os outros reajam a essa energia. A postura estoica é a forma mais poderosa de comunicação porque ela é impossível de falsificar. Você pode fingir confiança com palavras, mas não pode fingir calma interna. Ela aparece no corpo, no olhar e no ritmo. E quando você domina essa presença silenciosa, você já está dominando a situação inteira antes mesmo de abrir a boca. Existe uma verdade simples sobre conflitos que quase ninguém percebe. Quem reage primeiro perde. A maioria das brigas, discussões e tensões sociais é vencida não por quem fala mais alto, mas por quem não se desestabiliza. E o silêncio é exatamente isso. A recusa em entregar o seu centro emocional para o outro. O impulso de reagir é o que te torna vulnerável. Quando alguém te provoca, te pressiona ou tenta te desequilibrar, o objetivo real não é o argumento, é fazer você sair do seu eixo. Quando você reage na hora, você entrega seu estado emocional. Mostra que foi atingido. Permite que o outro controle o ritmo. Perde poder psicológico. A pessoa que te ataca não quer sua explicação, ela quer sua reação. Se você não dá, você vence. O silêncio quebra a estratégia emocional do outro.
Manipuladores, agressivos, controladores e pessoas explosivas dependem da sua reação para manter o controle da situação. Quando você fica em silêncio, eles perdem o combustível. Eles esperam grito e você não grita. Eles esperam defesa e você não se defende. Eles esperam justificativa e você não dá. A estrutura emocional deles desmorona porque não encontram ponto de apoio para continuar o ataque. Seu silêncio força a pessoa a lidar com o próprio caos, e isso é extremamente desconfortável para ela. O silêncio desloca a responsabilidade emocional. Quando você responde imediatamente, você assume a ansiedade da situação. Mas quando você se cala, a pressão volta para quem criou o problema. A pessoa começa a se justificar, se explicar, se enrolar, intensificar o tom, repetir frases. Tudo porque o silêncio coloca um espelho na frente dela. E essa inversão do foco é devastadora. O silêncio te dá o tempo que a outra pessoa não tem. Enquanto o outro está impulsivo, você está analisando. Enquanto o outro está emocional, você está racional. Enquanto o outro está lutando para te pressionar, você está observando, e quem observa tem vantagem. Marco Aurélio dizia: o poder de estar em paz diante do caos é o maior domínio que existe. O silêncio muda a hierarquia psicológica da conversa. A partir do momento em que você não reage, algo acontece. O outro começa a se ajustar a você. Sem perceber, ele regula o tom, reorganiza a postura e corrige a intensidade, porque você mostrou silenciosamente que não está ali para brigar, mas também não está ali para ceder. É neutralidade firme, e neutralidade firme domina qualquer conflito. Quando você entende que não reagir é mais poderoso do que qualquer contra-argumento, você descobre o tipo de força que realmente inspira respeito. A força de quem não se descontrola. Essa é a essência do poder silencioso nos conflitos. É assim que você começa a dominar uma situação sem precisar falar nada. Quando você fala menos, você vê mais. E quando você vê mais, você domina. Grande parte do poder do silêncio vem de algo que poucas pessoas praticam hoje: observar com atenção real. Enquanto todo mundo está desesperado para responder, argumentar, se defender ou se explicar, o estoico está analisando. E é por isso que ele domina qualquer situação. O silêncio revela intenções escondidas. Quando você para de falar, você percebe o que os outros realmente querem, porque as intenções não estão nas palavras. Estão nas pausas, nos gestos, no tom, na ansiedade e na repetição. No silêncio, você vê quem está tentando te provocar, quem quer te manipular emocionalmente, quem está tentando ganhar moral em cima de você, quem está carente de atenção e quem quer vencer a discussão em vez de resolver o problema. Quando você observa em vez de reagir, a máscara cai. O silêncio expõe fraquezas emocionais. Pessoas inseguras falam demais. Pessoas impulsivas se explicam demais. Pessoas controladoras argumentam demais, sempre tentando preencher o vazio que não conseguem encarar. Quando você fica em silêncio, você enxerga onde a pessoa está emocionalmente instável, o ponto em que ela perde o controle, o momento em que começa a exagerar, onde tenta te convencer porque não se convence e quais são suas inseguranças reais. Nada disso aparece quando você está tentando vencer a conversa, mas aparece imediatamente quando você se cala. O silêncio revela padrões comportamentais. As pessoas são previsíveis, mas você só percebe isso quando deixa de reagir automaticamente. Ao observar, você reconhece padrões como o tipo de discurso que a pessoa usa para se impor, a forma como tenta te pressionar, as palavras que repete quando está insegura, o jeito que muda o corpo quando mente e como reage quando você não entrega a reação que ela quer. Esses padrões são armas, e quando você os conhece, a outra pessoa se torna fácil de ler.
O silêncio te coloca no papel mais poderoso, o de quem entende. A regra é simples: quem fala se expõe, quem observa se fortalece. O falante entrega suas emoções, seu ego e suas inseguranças. O observador coleta tudo. E quem coleta mais informação controla a situação sempre. Epicteto dizia que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais do que falar. O estoico usa isso literalmente. O silêncio te dá uma vantagem que poucas pessoas têm hoje: clareza. Quando você observa, você decide melhor. Você não age por impulso, você age por estratégia. A partir do momento em que enxerga intenções, fraquezas e padrões, sua resposta, quando existe, é precisa. Você deixa de reagir ao que a pessoa faz e começa a responder ao que ela é. Falar é fácil, observar é poder. E o poder de dominar qualquer situação começa exatamente aqui, no silêncio que te dá visão. A pausa consciente é uma das técnicas mais poderosas do estoicismo moderno e, ao mesmo tempo, uma das mais subestimadas. As pessoas acreditam que dominar uma situação exige fala, argumento ou presença forte. Mas a verdade é que o que realmente muda o jogo é o intervalo entre o estímulo e a reação. É nesse espaço que o poder nasce. A pausa é a morte do impulso. Quando alguém te pressiona, provoca ou exige uma resposta, o instinto humano é reagir imediatamente. Isso te faz parecer inseguro, se explicar demais, tomar decisões emocionais, entregar o estado mental e ceder mais do que deveria. A pausa consciente quebra esse ciclo. Ela cria uma distância entre o que acontece e o que você faz. E essa distância é onde mora o autocontrole. Epicteto dizia que não é o evento que te perturba, mas a interpretação que você faz dele. A pausa impede que você interprete tudo na velocidade da adrenalina. A pausa também faz o outro se revelar. Quando você não responde na hora, a outra pessoa continua falando, e é aí que ela se entrega. No silêncio que você cria, o outro revela sua intenção real, sua insegurança, sua pressa, seu desconforto, seu desejo de te convencer e sua necessidade de domínio. A pausa obriga a pessoa a lidar com o próprio eco emocional. E isso revela tudo. A pausa gera tensão psicológica, e tensão é poder. O ser humano odeia silêncio social. Quando você faz uma pausa, a pessoa fica desconfortável porque espera uma reação imediata. Sem essa reação, o cérebro dela começa a buscar justificativas, recalcular o comportamento e ajustar o tom. Você assume controle sem levantar a voz, sem confrontar ou atacar. É pura psicologia humana. Quem tolera melhor o silêncio, domina a interação. A pausa também dá autoridade à sua fala. Quando você fala depois da pausa, sua fala ganha peso. Não importa se o que você diz é simples. A pessoa percebe que você pensou, analisou, não se descontrolou e escolheu suas palavras. Isso transmite maturidade, autocontrole e confiança. 3 sinais automáticos de autoridade psicológica. A pausa diz por você: eu não sou guiado pela pressão. Como aplicar a pausa consciente na prática? Antes de responder, respire curto e lento. Um único ciclo de respiração já quebra o impulso. Mantenha a face neutra, sem levantar sobrancelha, sem mudar a postura. Apenas presença estável. Olhe para a pessoa como quem ouve, não como quem prepara a defesa. Isso inverte a dinâmica. Conte mentalmente 2 segundos antes de falar. 2 segundos mudam completamente o clima emocional. Responda pouco. A pausa não funciona se você entra em explicações longas. Simplicidade é poder. Pausa e neutralidade formam uma combinação letal. A pausa só alcança seu maior impacto quando está acompanhada de neutralidade emocional. Neutralidade significa não franzir a testa, não rir por nervosismo, não olhar para baixo e não demonstrar irritação.
Neutralidade é a linguagem do domínio sente interno. Que não tem acesso ao seu emocional, e isso automaticamente eleva o seu status psicológico. A pausa te coloca no modo estratégico. Enquanto a maioria das pessoas está ocupada reagindo, você está analisando, calculando, percebendo padrões, tomando decisões frias e controlando o ritmo da interação. E quem controla o ritmo, controla o resultado. A pausa consciente é a arma silenciosa dos sábios, dos líderes, dos estrategistas e dos estoicos. Ela transforma conflitos, conversas difíceis, momentos de pressão e situações sociais tensas em oportunidades de demonstração de força. Não é sobre falar menos, é sobre reagir menos. E quanto menos você reage por impulso, mais você domina qualquer situação sem falar nada. O silêncio é uma das ferramentas psicológicas mais fortes que uma pessoa pode usar em qualquer interação social. E ao contrário do que muitos pensam, o silêncio não é passividade. É pressão, é exposição, é controle. Quando você fica em silêncio, o cérebro da outra pessoa entra em um vazio desconfortável. O ser humano foi programado para preencher esse vazio o mais rápido possível. É nesse momento que o outro começa a se revelar. O silêncio obriga a pessoa a mostrar aquilo que ela tentaria esconder se você estivesse reagindo, falando ou se defendendo. Ela revela sua intenção real, sua insegurança, sua ansiedade e o quanto precisa da sua validação. Tudo isso acontece porque o silêncio ativa 3 mecanismos psicológicos. O primeiro é o desconforto social. O ser humano detesta espaços vazios em interações. Quando você não responde, a pessoa sente que perdeu o controle da situação e tenta recuperá-lo falando mais do que deveria. O segundo é a exposição emocional. Quando não existe reação sua para servir como referência emocional, a pessoa começa a lidar apenas com o próprio eco interno, e esse eco costuma ser caótico. Ela projeta, justifica, tenta explicar demais e acaba mostrando exatamente o que sente. O terceiro é a pressão silenciosa. O silêncio cria tensão, e quem tolera a tensão domina a cena. A pessoa começa a ajustar o tom, mudar o discurso, se apressar, recuar ou se contradizer. Ela tenta escapar da sensação de estar sendo observada, e justamente esse movimento revela suas verdadeiras intenções e fraquezas. O silêncio funciona como uma luz forte apontada para o psicológico do outro. Ele destaca cada hesitação, cada palavra desnecessária e cada tentativa de mascarar emoções. Quem sabe usar o silêncio não se esconde, faz o outro se mostrar. O silêncio dentro do estoicismo não é ausência de fala, é presença de consciência, é controle da própria resposta, é domínio da própria mente diante do caos externo. E quando você aplica esse princípio no dia a dia, tudo muda, porque você deixa de reagir como todos reagem e começa a agir como poucos conseguem. Vamos às aplicações práticas. No trabalho, o silêncio evita armadilhas emocionais. Ambientes profissionais são terrenos férteis para provocações, jogos de ego, pressões desnecessárias e microcompetição. A maioria das pessoas reage de forma automática. Alguém critica, elas se defendem. Alguém pressiona, elas justificam. Alguém provoca, elas reagem. O estoico faz diferente. Quando alguém tenta te fazer perder o centro, o silêncio de 2 segundos cria uma zona neutra. E nessa zona, você pensa, observa e age a partir da razão, não do impulso. Marco Aurélio dizia que o que perturba os homens não são as coisas, mas os julgamentos que fazem delas. A pausa silenciosa quebra o julgamento impulsivo. Ela impede que você abrace o drama do outro. Ela te transforma na pessoa mais calma da sala. E a pessoa mais calma sempre domina o clima emocional. Em reuniões, discussões ou situações tensas, quem mantém o silêncio estratégico reduz erros, não cai em provocações
não entrega insegurança e não se coloca em posição defensiva. Isso cria respeito, porque o profissional que controla as próprias emoções se torna automaticamente confiável. Nos relacionamentos, o silêncio revela verdades. O silêncio estoico não é frieza, é clareza. Quando você para de reagir a tudo, o outro se revela. Parar de responder imediatamente mostra quem realmente se importa, quem tenta te manipular, quem age por impulso e quem procura controlar você emocionalmente. Epicteto ensinava que o sábio observa antes de agir. O silêncio é essa observação. Em um conflito emocional, enquanto a outra pessoa levanta a voz, acusa, exige ou dramatiza, você permanece presente e inabalável. Isso muda a energia da conversa. O seu silêncio estabelece um limite invisível. Eu não entro nesse campo emocional. E ao não entrar, você força o outro a olhar para o próprio comportamento, sem resistência, sem briga e sem explicação desnecessária. O silêncio expõe, e o que é exposto se transforma. Em conflitos, quem fala menos sente menos pressão. Em qualquer discussão, existe um padrão simples. Quem reage demais perde. Quem controla o ritmo, ganha. O silêncio é uma forma de controlar o ritmo. Enquanto a outra pessoa despeja palavras, você ouve, observa, analisa e decide. Só então responde. Isso transmite sobriedade emocional. Sêneca dizia que o maior poder é ser senhor de si mesmo, e não existe demonstração mais clara disso do que ser capaz de permanecer em silêncio enquanto os outros se perdem nas próprias emoções. O silêncio te protege. Evita que você diga algo de que vai se arrepender. Impede que você seja arrastado pela energia do outro. Te mantém no terreno da razão. Em negociações, o silêncio vale mais do que qualquer argumento. Esse é um dos cenários onde o silêncio se torna uma arma. Negociadores experientes utilizam o silêncio como forma de pressão psicológica, porque quando você fala pouco, o outro tem que preencher o espaço. E quem preenche entrega insegurança, condições, limites e urgência. Quando você fica em silêncio depois que a outra pessoa faz uma proposta, ela se sente obrigada a explicar, justificar ou melhorar a oferta. É instintivo. O ser humano odeia silêncio quando está tentando convencer. O estoicismo te prepara para isso, para suportar aquilo que os outros não suportam. Se você aguenta o silêncio, você aguenta a pressão. E quem aguenta a pressão, conduz a situação. O silêncio estoico funciona em qualquer área da vida por um motivo simples. Ele te coloca no controle do único território que realmente importa, o seu interior. E quando você controla o seu interior, nada lá fora te domina. Chega um momento na vida em que você percebe que não precisa ser o mais alto, o mais agressivo ou o mais convincente para dominar uma situação. O verdadeiro poder não está na voz. Está na presença, está no controle, está na capacidade de permanecer inteiro quando tudo ao redor tenta te puxar para fora de si. Esse é o espírito do guerreiro silencioso. O guerreiro silencioso não busca aprovação, ele busca clareza. Ele não tenta vencer discussões, ele tenta vencer a si mesmo. Ele não reage por impulso. Ele age por decisão. Cada palavra tem propósito. Cada silêncio tem sentido. Os estoicos sempre apontaram para isso. Eles sabiam que a força mais imbatível não é a força que se exibe, mas a força que se contém. A força que você sente, mas não precisa provar. A força que existe mesmo quando você não diz nada. Quando você pratica o silêncio estratégico, a pausa consciente e a neutralidade emocional, você deixa de ser movido pelos ruídos externos. Você se torna alguém que inspira respeito sem exigir, que impõe limites sem elevar o tom, que domina situações sem esforço aparente. Ser um guerreiro silencioso não é se calar para o mundo, é se calar para o caos.
É manter a própria mente como território sagrado. É escolher quando falar, quando agir, quando recuar e quando avançar. E se você chegou até aqui, isso já mostra algo importante. Você não está apenas consumindo conteúdo, você está buscando evolução. Você está treinando o olhar, a mente e a postura. Você está se diferenciando da maioria. E se você sente que esse caminho faz sentido, se sente que isso desperta algo dentro de você, se sente que esse é o tipo de força que você quer desenvolver, então continue caminhando comigo. Aperte o botão de se inscrever e siga acompanhando essa jornada estoica. Não por mim, mas por você. Para continuar lapidando essa versão mais forte, mais calma, mais difícil de manipular e mais respeitada que está nascendo aí dentro. Cada vídeo daqui é mais uma peça para construir essa presença sólida. Cada ensinamento é mais uma camada de domínio interno. Cada reflexão é mais um passo rumo ao controle da própria vida. Domine o silêncio. Domine a si mesmo. E o mundo aprenderá a te respeitar sem que você precise pedir.